Olá, povo de Deus, sábado da quinta semana da quaresma, 27 de março de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 37, de 21 a 28 e de João 11, 45 e 56. Ezequiel é um sacerdote que foi exilado para o cativeiro da Babilônia. No cativeiro ele convive com outros exilados que têm fé que tudo vai voltar a ser como antes. Porém, Ezequiel não tem a mesma visão das coisas. Ele antevê a destruição de Jerusalém e a ruína de tudo aquilo que parecia ser a segurança do povo. Em determinado momento de sua profecia, Ezequiel também relata que até Javé saiu do templo. Diz assim: os querubins desdobraram as asas e as rodas se puseram em movimento com eles, enquanto a glória de Deus de Israel sobre eles repousava. A glória do Senhor, elevando-se então no interior da cidade, foi parar sobre a montanha que está do lado oriental da cidade. É triste quando até Javé bate asas da história do povo, pois o coração de pedra e a cabeça dura não permitiam que eles percebessem que voltar ao normal era voltar a tudo aquilo que tinha provocado o cativeiro, o exílio. Porém, Ezequiel não perde a esperança. Para ele, não se trata de voltar ao normal, mas de superar a situação e, de forma simbólica, ele indica essa superação como que nos moldes de uma ressurreição. Dos vales de ossos ressequidos, Javé é capaz de fazer nascer vida nova. Mas tinha condições concretas para essa utopia acontecer. O povo tinha que assumir suas responsabilidades pelo fracasso, compreender que não basta voltar ao normal, apenas reanimar o velho sistema, converter-se verdadeiramente, tendo Javé como centro de sua vida e edificar uma sociedade justa e fraterna voltada para a liberdade e a vida. No trecho de hoje, do capítulo 37, depois de usar como símbolo a ressurreição do vale de ossos ressequidos, Ezequiel fala metaforicamente sobre a união do povo com Javé, que será inquebrantável. E a figura bonita do pastor que cuida de suas ovelhas, como ele já havia desenvolvido no capítulo 34, aparece outra vez reunindo todo Israel em um só povo com base numa nova aliança. Concluirei com eles uma aliança de paz, um tratado eterno. Eu os plantarei e os multiplicarei. Estabelecerei para sempre o meu santuário entre eles. Minha residência será no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações saberão que sou eu, o Senhor, quem santifica Israel, quando o meu santuário se achar constituído para sempre no meio do povo. Javé voltará a viver no meio do povo. A metáfora de Javé como pastor entra definitivamente na história do povo de Israel e servirá como paradigma para julgar os demais pastores que apacentam a si mesmos, deixando o povo entregue à fome dos lobos. Assim o Salmo responsorial replica dizendo: o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. João 11, de 45 a 56. O capítulo 11 de João já se aproxima do final da primeira parte do quarto evangelho, onde Jesus vai se apresentando, revelando sua identidade como Filho de Deus e se servindo dos sinais que comprovam sua messianidade. O sétimo sinal de Jesus é a ressuscitação de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Era um sinal muito eloquente e que arrastava muitos judeus que passavam a acreditar em Jesus.
Quanto mais judeus se ajuntavam a Jesus, mais irritação causava no chefe dos sacerdotes e nos fariseus. Eles se sentiam inseguros e ameaçados com a liderança de Jesus, que agia livremente em defesa da vida, sem se importar com as regras e costumes judaicos. Por isso, eles buscavam alguma maneira de impedir as ações de Jesus e chegaram a convocar o conselho e aí disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? E ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar a vida de Jesus. É preciso que um só homem morra pelo povo. O filósofo e historiador francês René Girard tem um livro chamado O Bode Expiatório, onde há elementos preciosos para entendermos essa perspectiva de Caifás. Um esquema simplificado nos ajuda a entender essa perspectiva tão rica de Girard. Primeiro, o que gera o conflito é a coincidência do objeto desejado por rivais, que começam uma concorrência. Depois, atribui-se à vítima algum crime para facilitar sua eliminação do jogo. Daí a porta para a execução do bode expiatório está aberta, pois todos concordam que sua execução é necessária para trazer a paz. Também em moldes religiosos, desde os tempos primitivos, acreditava-se que o sacrifício de uma vítima atraía bons fluidos à comunidade, que passava do caos para o cosmos e aplacava a ira dos deuses. Então Caifás propunha a execução de Jesus, que seria a morrer por todo o povo, e estaria aí a justificação do assassinato de Jesus, que seria acolhida como uma proposta mais razoável para que a sociedade pudesse voltar ao normal. Vejam que essa volta ao normal é uma fixação de mentes retrógradas, que não suportam pensar e articular algo verdadeiramente novo. Mata-se o novo em vista da defesa de um status quo. Decidida pelo conselho a execução da vítima Jesus, ele já não podia andar em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo. O que nos parece? Achais que ele não virá à festa? Daí a sensação de uma aposta feita entre os judeus. Será que ele virá para a festa? Com Ezequiel, entendemos que até Deus pode sair do templo e buscar uma montanha distante, pois a cidade não se converte. Jesus se retira para preservar sua vida frente às ameaças constantes de morte que vinha sofrendo. Podemos perguntar hoje, do jeito que vivemos, da maneira que estamos organizando nossa sociedade, será que ele virá para continuar caminhando conosco? Será que ele virá para a festa? Um beijo no seu coração.